E aí, hoje quero falar sobre 5 coisas muito simples e posso te dizer com certeza que são infalíveis que você deve fazer para melhorar a sua vida financeira ainda nesse ano. Então, são coisas muito simples. É basicamente acessível para todo mundo fazer essas coisas. A primeira delas é parar de gastar com coisas estúpidas. Se você for parar para ver o quanto gastamos dinheiro com coisas que são extremamente estúpidas, e que poderíamos deixar de gastar aquele dinheiro e guardá-lo para depois investir, por exemplo, ou fazer qualquer outra coisa que não seja estúpida, vocês vão ficar surpresos com tanto de dinheiro que você pode salvar só começando a não gastar com coisas idiotas. E aí você deve estar se perguntando, mas o que são coisas estúpidas? Pensa comigo, aquela comida que você vive pedindo, o famoso delivery, aquele lanche do McDonald's, você gasta muito dinheiro com jogos, com videogames ou com bebidas, coisas assim que não te agregam valor quase algum. Pare e pensa, ao invés de sempre comprar comida de fora, por que não começar a comprar do supermercado e fazer você mesmo sua comida? Ou imagina, ao invés de comprar um hambúrguer daquela lanchonete que você costuma comprar, você paga mais caro o preço do hambúrguer do que se você fosse na lanchonete, porque eles têm que pagar uma comissão para a plataforma. Se você utiliza alguma plataforma como Uber Eats, por exemplo, você vai ter que pagar mais caro só porque você está pedindo pela plataforma. Você ainda tem que pagar a entrega, imagina. E, sinceramente, tem o lucro do restaurante ainda. Então, você consegue, pelo mesmo preço, se você quiser, fazer uma comida bem melhor, com mais quantidade também, qualidade e quantidade. Eu não tô aqui pra dizer que você nunca deve fazer isso, não é o caso. E também tem certas coisas que são difíceis de serem feitas também. Certos pratos, por exemplo, sushi é um prato que é um pouco complicado de ser feito, concorda? Mas um hambúrguer não é tão difícil. Outro exemplo pra isso também, pizza, por exemplo. Pizza é uma coisa que é super fácil de ser feita. E quando a gente faz em casa, a gente poupa muito dinheiro. E a pizza que a gente faz, se você comprar os ingredientes corretos, ingredientes de uma certa qualidade, a pizza vai ser melhor do que a pizza que você pede pra trazer. Agora, imagina, outro exemplo é ficar sempre saindo. Tem gente que sai 2 vezes na semana. Cara, sair é bom. Ir pra uma casa de show é bom, sabe? Ir pra um barzinho ali, sentar com os amigos é bom. Mas imagina, você também consegue fazer isso em casa e vai pagar bem mais barato pela bebida e bem mais barato pela comida e vai ficar bem mais à vontade. Eu não tô aqui sendo contra esse tipo de diversão, não é esse o caso. Eu só tô dizendo que desde o dia que eu parei para analisar o quanto que eu gastava com essas coisas que normalmente não me agregavam em nada, e eu percebi que eu poderia ter uma coisa de melhor qualidade e mais quantidade simplesmente chamando meus amigos pra casa. Ou, por exemplo, com a namorada, ao invés de irmos pra um restaurante e pagar um absurdo pela comida, que às vezes nem vai ser tão boa. Um vinho, por exemplo, uma garrafa de vinho é um preço absurdo. Se você compra o mesmo vinho no supermercado, você vai pagar, às vezes, metade do preço da garrafa pra tomar a mesma bebida. Eu comecei a perceber que eu conseguia, fazendo assim, ter mais diversão, ficar mais confortável e sempre ter mais dinheiro. Isso é uma coisa que, se você fizer isso em 1 ano, você vai ver que seu dinheiro vai sobrar. Sério, posso te falar que isso é infalível. E a segunda dica que vai parecer um pouco simplista demais, mas eu acho que as coisas mais eficientes são aquelas coisas que são bem simples. A segunda dica é ganhe mais. Cara, se você é pobre, se você veio de uma família pobre, seu pai e sua mãe nunca tiveram as melhores condições do mundo, e você ainda assim, se você tá assistindo esse vídeo, é porque você quer, por alguma razão, sair da situação que você está, você tem que ganhar mais, cara. Você tem que ganhar mais. Que seja uma renda extra, um trabalho de meio período, um trabalho no final de semana. Você tem que ganhar mais. É impossível, às vezes, ganhar apenas um salário mínimo e sair da pobreza. O salário mínimo não é feito para tirar as pessoas da pobreza. Se você ganha apenas um salário mínimo, dificilmente você vai sair da pobreza. Porque uma coisa é até chata de ser falada. Investimentos dificilmente vão te fazer ficar rico. Por quê? Se você não tem muito dinheiro para investir, se nada sobra no final do mês, como é que você vai investir? Digamos que você invista 10% do seu salário no mês, mas o
que isso significa? Quanto é que você ganha? Será que você ainda consegue investir 10% e não passar fome no final do mês? Sério, tem muita gente que vive de aluguel, só recebe um salário mínimo e às vezes tem até 1, 2 filhos já pra criar. E cara, uma solução muito simples e é difícil é você começar a ganhar mais. Como eu disse, que seja um trabalho de meio turno, que seja um trabalho uma vez por semana, que seja um trabalho de final de semana. Você tem que procurar meios para aumentar a sua renda. E agora, a terceira dica que vai meio que complementar a segunda dica, que é profissionalize-se. Para você ganhar mais, você tem que ter uma profissão, que seja mecânico, eletricista, uma coisa que você vai fazer e com o tempo você vai ganhar experiência e as pessoas vão te pagar mais pela sua experiência. Imagina, hoje, um bom mecânico de carros, por exemplo, mesmo que sem estudo, ele consegue ganhar bem, por causa da experiência dele. Agora vamos pensar um pouquinho mais pra frente. Imagine que você comece a estudar engenharia, por exemplo. Você se forma, então, engenheiro. No papel, você tem um diploma de engenharia. Digamos que seja engenharia mecânica. Então você começa a trabalhar não como engenheiro, porque é difícil. É difícil começar já como engenheiro. Você começa a trabalhar em uma empresa como mecânico. E com o tempo, você vai se profissionalizando mais, vai ganhando mais experiência. E assim, você vai começar a ganhar mais. É bem simples, porém, requer esforço. Pessoas que eu conheço que saíram de uma situação de pobreza, digamos assim, e hoje têm uma vida, em poucos anos, uma vida razoável, eles conseguiram isso melhorando seu nível profissional. E essas pessoas nem sabem nada de investimento. Porém, elas conseguiram ter um nível profissional tão bom que não falta emprego para elas. E assim, elas conseguem ter uma vida, digamos assim, de classe média. Para uma pessoa pobre começar a investir é bem complicado. É muito mais complicado do que para uma pessoa que é da classe média. E aqui, já para complementar a segunda dica e a terceira, é uma dica que é bem simples e não é tão difícil. E aqui, uma dica que é bem simples, porém que vai te ajudar muito, é aprenda outra língua. Aprenda uma segunda língua. Isso vai te fazer ser diferente no mercado. E se você for ver, as línguas mais valorizadas no mercado são inglês, primeira língua, inglês. Se você não fala inglês, você deveria aprender inglês. Aprender inglês foi uma coisa que realmente me ajudou bastante no quesito profissional. Por causa do inglês, eu consigo ter melhores ofertas de trabalho. Não tô brincando. E depois você pode tentar aprender, por exemplo, espanhol ou alemão. O mercado de trabalho, para quem fala alemão, é muito bom. E às vezes, certas áreas, como TI, por exemplo, saber inglês vai ser o básico. Se você sabe, por exemplo, inglês e alemão, você vai ter ofertas de trabalho em empresas bem conceituadas no setor e que vão te pagar super bem. Às vezes, saber uma segunda língua vai te ajudar mais do que ter uma formação em alguma área. Eu posso te falar isso por experiência própria. Saber inglês já me fez ter um salário maior do que muita gente formada. E eu conheço pessoas que têm formação, a pessoa tem pós-graduação, mas ela não conseguiu uma certa vaga porque ela não sabia inglês. E se você já fala inglês, você deveria procurar aprender uma outra língua. Isso tem vários benefícios além de simplesmente saber uma outra língua. Isso também ajuda a trabalhar o cérebro. Quando você aprende alguma coisa, você vai ter uma facilidade maior em aprender uma outra coisa. E agora, a quinta dica. E é uma dica que eu não deveria nem estar aqui falando sobre essa dica. É uma dica que eu pensei bastante antes de colocar essa dica no roteiro. Mas eu percebi que as pessoas não fazem isso, que é, leia. Mas eu não estou falando de livros de contos de fada. Eu estou falando de livros de finanças, livros técnicos, livros de análise, livros que vão resolver o seu problema. E eu posso até te indicar alguns. Pai Rico, Pai Pobre é um livro que vai mudar a sua forma de pensar. Ou Pense e Fique Rico, de Napoleon Hill. É um livro que é um clássico de finanças, porém, ele não é um livro que vai te ensinar a fazer a contabilidade da empresa, digamos assim. Ele vai mudar o seu jeito de pensar. E você pode estar pensando assim, mas isso é muito básico. Esses livros aí são muito básicos. Cara, tem gente que não lê um livro sequer por ano. E depois de ler, por exemplo, esses 2 livros que eu te falei, você pode partir para, digamos, O Investidor Inteligente, que é a base do investimento em ações, que é recomendado pelo Warren Buffett.
É um livro muito longo, mas que vai te ajudar a entender como, e quando eu digo como, é entender mesmo como funciona o mercado de ações. E além do mais, ele vai te dar uma mentalidade diferente. No meu caso, depois de ter lido esse livro, eu comecei a ver o valor e o preço das coisas de uma forma completamente diferente. Muita gente não consegue diferenciar o preço do valor, mas são coisas muito diferentes. Um carro que custa 1 milhão, você acha mesmo que o valor dele é 1 milhão? Você acha mesmo que ele vai solucionar um problema de 1 milhão? E certos livros, por exemplo, como Armas da Persuasão, é um livro que eu acabei de ler. Você acha esse livro super barato, com preço super baixo. Porém, é difícil de estimar o valor que esse livro tem, as informações que tem nesse livro. Uma dica extra é: faça exercício físico. E agora você deve estar pensando, poxa, mas o que isso tem a ver com minha vida financeira? Cara, tem tudo a ver com sua vida financeira. Parando para pensar, um dia eu comecei a escrever no caderno quais eram os benefícios do exercício físico na minha vida, tá? Exercício físico te faz ficar mais relaxado e assim, menos estressado. Você tem um rendimento melhor, você consegue fazer coisas melhor, você vai fazer basicamente tudo melhor. Se você está mais relaxado, menos estressado, se você é pai, você vai ser um pai melhor. Se você é um advogado, você vai ser um advogado melhor. Se você é um estudante, você vai estudar melhor. Outro benefício, você vai dormir melhor. Então você vai ficar sempre mais descansado. Você tem que levar em conta também que um exercício físico, eu não estou dizendo academia, eu estou dizendo exercício físico no geral. Quem pratica exercício físico regularmente trabalha uma coisa que é essencial para mudar a situação financeira, que é disciplina e perseverança. E aprender que resultados vêm com o tempo. Se você está acima do peso e começa a treinar hoje, não vai ser amanhã que você vai ver o resultado. Vai ser daqui uns 6 meses. E outros benefícios do exercício físico, como o seu corpo ficar mais bonito, então sua autoestima fica melhor. E com isso, por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego mais confiante e você vai se sair melhor na entrevista de emprego. Se você é casado, você vai se sair melhor no seu relacionamento. E se você é solteiro, você vai se sair melhor quando for buscar alguém para um relacionamento. Então, você não perde nada fazendo exercício físico. O exercício físico vai te ajudar em tudo na sua vida. Tudo. Então, o que você achou? Faz sentido? Você de algum modo já seguia essas dicas? Eu te garanto que se você fizer o que eu te disse em 1 ano, você vai ver uma diferença gigantesca. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.